Olá, meu povo, graça e paz do Senhor seja com todos vós. Vamos a Josué, capítulo 13. Josué reparte a terra que tinha conquistado. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Jesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até ao termo de Ecrom, para o norte, que se conta ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus: o de Gaza, o de Asdod, o de Askelon, o de Gate e o de Ecrom, e os aveus, desde o sul, também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao termo dos amorreus, como também a terra dos gibalitas, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon até a entrada de Ramate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Então somente faze que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já tu tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Com a outra meia tribo dos Rubenitas e os Gaditas já receberam a sua herança, a qual lhes deu Moisés da além do Jordão para o oriente, como já lhes tinha dado Moisés, servo do Senhor, desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale e toda a campina de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, até ao termo dos filhos de Amon, e Gileade, e o termo dos Jesureus e dos Maacateus, e todo o monte Hermon, e toda a Bazã até Salca, todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei. Este ficou do resto dos gigantes que Moisés feriu e expeliu. Porém, os filhos de Israel não expeliram os Jesureus, nem os Maacateus. Antes, Jesur e Maacate habitaram no meio de Israel até o dia de hoje. Então, somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Assim Moisés deu à tribo dos filhos de Ruben, conforme as suas famílias, e foi o seu termo desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está no meio do vale, e toda a campina até Medeba. Esbom e todas as suas cidades que estão na campina, Dibon e Bamote Baal e Bet Baal Meon, e Gaza e Quedemote e Mafaate e Criataim e Sibman e Zerete Saar no monte do vale, e Bet-peor e Asdod Pisga e Bet-Gesimote
e todas as cidades da campina, e todo o reino de Seom, rei dos amorreus, que reinou em Hesbom, a quem Moisés feriu, como também aos príncipes de Midian, e Evi e Requem, e Zur, e Ur, e Reba, príncipes de Seom, moradores da terra. Também os filhos de Israel mataram a fio da espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. E foi o termo dos filhos de Ruben, o Jordão e o seu termo. Essa é a herança dos filhos de Ruben, segundo as suas famílias, com as cidades e suas aldeias. E deu Moisés a tribo de Gade aos filhos de Gade, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Jazer, e todas as cidades de Gileade, e metade da terra dos filhos de Amon, até Aroer, que está defronte de Rabá, e desde Esbom até Ramat-Mispa e Metonim, e desde Maanaim até o termo de Debir, e no vale Bet-Haram, e Bet-Nira, e Sucote, e Safon, que ficara do resto do reino de Seom, rei de Esbom, mas o Jordão e o seu termo, até a extremidade do mar de Quinerete, da além do Jordão, para o oriente. Essa é a herança dos filhos de Gade, segundo as suas famílias, com as cidades e as suas aldeias. Deu também Moisés herança à meia tribo de Manassés, que ficou a meia tribo dos filhos de Manassés, segundo as suas famílias, de maneira que o seu termo foi desde Maanaim, mas todo o Bazã, todo o reino de Og, rei de Bazã, e todas as aldeias de Jair, que estão em Bazã, 60 cidades. E metade de Gileade e Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã, foram dadas aos filhos de Maqui, filho de Manassés, a saber, a metade dos filhos de Maqui, segundo as suas famílias. Isso é o que Moisés repartiu em herança nas campinas de Moabe, da além do Jordão, de Jericó para o oriente. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Glória a Deus. Interessante que ele fala e repete, né? Que a herança da tribo de Levi era o próprio Deus, era o serviço que eles prestavam a Deus ali, fazendo todo aquele trabalho, né, dos sacrifícios, dos holocaustos, dos animais que chegavam até eles. E eles tinham também o direito àquelas carnes, né, que eram dos animais. Mas a herança principal da tribo de Levi era o próprio Deus, né? Como foi dito aqui no último versículo. Deus de Israel é a sua herança, né? Que coisa boa e um privilégio para a tribo de Levi poder ter Deus como a sua herança, né? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.